Imagine você ficar preso em uma ilha deserta por 15 longos anos, onde as ondas murmuram segredos de desespero e coragem. Uma ilha desolada, palco de uma saga de sobrevivência, onde o espírito humano foi posto à prova contra a natureza implacável. Olá, viajantes da história! Hoje, vamos desvendar a lenda dos esquecidos de Tromelin, uma história que ressoa com o poder inquebrantável do espírito humano através dos séculos. Quem poderia imaginar que a solidão de uma ilha deserta revelaria tanto sobre nossa capacidade de perseverar diante do impossível? Então, já deixe seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Viagem para o desconhecido. Era uma época de audácia e desespero, onde o mar era tanto uma promessa quanto uma ameaça. A embarcação francesa, Utile, com uma tripulação de 120 homens franceses, uma embarcação robusta desenhada para o comércio, zarpou de Madagascar, carregando em seu ventre uma carga de almas escravizadas, homens e mulheres malgaches, arrancados de sua terra natal. Esses indivíduos, destinados a servir como escravos nas plantações de açúcar de cana das Ilhas Maurício, estavam aprisionados longe dos olhos do mundo, movendo-se rumo ao desconhecido. A viagem, marcada por correntes traiçoeiras e ventos caprichosos, era uma roleta russa com a natureza, onde cada onda trazia o sussurro de uma promessa de liberdade e cada estrela no céu noturno era um lembrete de tudo o que haviam perdido. Na fúria de uma noite sem lua, em 31 de julho de 1761, uma tempestade desabou sobre o Utile. As ondas, monstruosas em sua ira, ergueram-se como muralhas contra o casco da embarcação, cada golpe uma sentença de morte. O capitão e sua tripulação lutaram contra o destino, mas a natureza, indiferente aos desejos humanos, traçou seu próprio curso. Nas primeiras horas da manhã, um recife invisível ao olhar humano rasgou o ventre do Utile, condenando-o às profundezas. O impacto foi um prelúdio de desespero. Enquanto a tripulação emergia atordoada, muitos dos escravos, ainda trancados no porão, foram abraçados pela escuridão eterna do oceano. Os sobreviventes, empurrados pela vontade de viver, encontraram-se no cenário desolado de uma ilha desconhecida, um pedaço de terra desafiando o infinito azul. A luta pela sobrevivência começava ao amanhecer. Estima-se que 60 escravos sobreviveram, além dos 120 tripulantes que já estavam no navio francês. A luta pela vida. Os primeiros dias na ilha Tromelin foram uma batalha contínua contra a sede, a fome e o desespero. A ilha, um deserto de areia e rocha, oferecia pouco consolo aos náufragos. A água doce era um tesouro mais valioso que ouro, encontrada em poças efêmeras que se formavam após as raras chuvas. A comida, inicialmente, era um capítulo de improvisos desesperados. Tartarugas marinhas e aves, ingênuas à presença humana, tornaram-se a principal fonte de sustento. A cada amanhecer, a realidade de sua situação se tornava mais clara. Estavam sozinhos, esquecidos pelo mundo, lutando não apenas pela sobrevivência, mas também pela manutenção de sua humanidade. Os escravos malgaches, unidos pelo infortúnio, começaram a organizar uma existência em meio ao isolamento, construindo abrigos improvisados com os destroços do navio e os recursos escassos da ilha. A esperança de resgate, um fio tênue que ligava os dias, começava a tecer a resistência no coração de cada sobrevivente. No rescaldo do naufrágio, enquanto a ilha se revelava um cenário de desolação e desafio, a tripulação francesa, liderada pelo capitão, começou a construção de uma nova embarcação a partir dos destroços do Utile. Com mãos calejadas e o peso da culpa sobre seus ombros, eles trabalhavam contra o tempo, sabendo que cada momento na ilha diminuía suas chances de sobrevivência. A promessa de retorno
feita aos olhos suplicantes dos escravos malgaches, foi carregada pelas ondas quando finalmente zarparam, deixando para trás 60 almas na mais pura definição de isolamento. Essa promessa, embora pronunciada com a intenção de ser cumprida, flutuava no ar, tão frágil quanto a embarcação que se afastava da ilha, uma nota dissonante no sinfônico silêncio do esquecimento. Organizando a sobrevivência. Nos dias que se seguiram à partida da tripulação, os malgaches se viram diante de um futuro incerto, com o peso do abandono a testar os limites de sua resistência. A necessidade de organização se tornou evidente. Era imperativo estabelecer um meio de sobrevivência sustentável. Com engenhosidade e determinação, começaram a explorar mais a fundo os recursos da ilha. A construção de cabanas utilizando blocos de coral e os destroços do navio ofereceu um abrigo contra os elementos, enquanto a criação de um forno comunitário permitiu a eles cozinhar suas escassas provisões. A sobrevivência exigiu não apenas adaptação física, mas também mental, à medida que desenvolviam uma rotina e mantinham acesa a chama da esperança, apesar das adversidades. Com o passar dos anos, a ilha transformou-se no único mundo conhecido pelos sobreviventes. Cada nascer do sol trazia consigo a lembrança da promessa não cumprida, cada pôr do sol a resignação de mais um dia sem resgate. A comunidade formada por essas mulheres malgaches e o bebê nascido no isolamento encarnava a definição de resiliência, uma teia de relações forjadas não por laços de sangue, mas pelo compartilhamento do infortúnio e da luta pela sobrevivência. O tempo, no entanto, não era apenas um inimigo, mas também um mestre, sob cuja tutela aprenderam a interpretar os sinais da natureza, a aproveitar cada recurso com sabedoria e a encontrar, na imensidão da solidão, uma estranha forma de liberdade. À medida que os anos se desenrolavam como as ondas em torno da ilha Tromelin, os sobreviventes malgaches demonstravam uma capacidade de adaptação que desafiava o próprio conceito de resiliência humana. O redescobrimento e a reutilização de utensílios de cobre dos destroços do Utile exemplificavam a sua engenhosidade. Cada conserto nos objetos de cobre não era apenas um ato de reparo, mas um símbolo de resistência, uma recusa em ceder ao desespero. Eles forjaram, a partir do nada, uma existência que, embora precária, era rica em inovações. A maneira como adaptaram materiais, transformando-os em ferramentas para a pesca e a coleta de ovos de aves, evidenciava uma compreensão profunda do equilíbrio entre a vida e o meio ambiente, uma simbiose forçada pelo isolamento. A esperança renasce. Depois de 15 longos anos, a esperança dos sobreviventes malgaches renasceu de onde menos esperavam. A visão de velas no horizonte, embora inicialmente recebida com descrença, rapidamente transformou-se em um fervoroso alívio. O retorno da civilização, na forma da corveta Dauphine, comandada por Jacques-Marie Boudin de Tromelin de la Nougie, marcou o fim de um exílio involuntário. Este momento, carregado de emoções conflitantes, trouxe consigo o término da espera angustiante e o início de um novo capítulo repleto de incertezas. A chegada dos resgatadores foi um teste para todos. Para os sobreviventes, significava o fim de sua luta pela sobrevivência. Para os resgatadores, era um confronto com a realidade da tenacidade humana. A operação de resgate foi marcada por uma mistura de alegria e tristeza. Descobrir que, dos 60 originalmente deixados para trás, apenas 7 mulheres e um bebê haviam sobrevivido, foi um golpe devastador. O resgate, porém, não era apenas a recuperação de pessoas, mas a salvação de espíritos que haviam resistido contra todas as probabilidades. A interação inicial entre os resgatados e seus salvadores foi carregada de emoção, uma mistura de incredulidade e gratidão. As mulheres malgaches, agora trajadas com vestes feitas de penas, representavam a imagem viva da adaptação humana às condições mais adversas. Um testemunho silencioso da capacidade de sobreviver com dignidade. Retorno à civilização. O retorno à civilização foi uma jornada repleta de reflexões para os sobreviventes.
Reintegrar-se a um mundo que havia avançado sem eles apresentou novos desafios. As histórias dos sobreviventes, ao serem contadas, provocaram uma mistura de admiração, horror e reflexão sobre a natureza humana. A ilha Tromelin, uma vez um ponto insignificante no mapa, tornou-se um símbolo de resistência e sobrevivência. Para os sobreviventes, a civilização era agora um novo tipo de ilha, onde a luta pela adaptação e compreensão continuava em um contexto diferente. O legado de sua experiência não estava apenas na sobrevivência, mas na demonstração de que, mesmo nos momentos mais escuros, a humanidade pode encontrar uma maneira de perseverar e triunfar. A história dos escravos malgaches na ilha Tromelin é um testemunho pungente da força do espírito humano frente às adversidades. Nos lembra que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a esperança e a resiliência podem florescer, uma lição que transcende o tempo e continua a inspirar. Agora tenho uma pergunta para você. Qual alimento você conseguiria comer por 15 anos em uma ilha deserta antes de ser resgatado? Deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal. Essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.